E aí, turma, tudo certo? Última aula a gente falou sobre a protoboard, né, que a gente utiliza aí para poder fazer a montagem e desmontagem dos nossos circuitos. E nessa aula a gente vai falar sobre uma segunda ferramenta muito importante no mundo da eletricidade, né? Então, é o multímetro, esse cara em amarelo aqui. E ele é muito importante porque ele é basicamente o dispositivo que permite que a gente consiga realizar as medições daquelas grandezas que a gente estudou. Então, com o multímetro a gente consegue calcular, a gente consegue medir a corrente, tensão, resistência, tudo isso, né? Essas medições mais básicas. Agora eu vou ensinar vocês como fazer utilizando o multímetro. Mas antes, o nosso multímetro ele tem algumas partes específicas. A primeira delas é o visor. Ele está ali para poder mostrar para a gente o valor que está sendo medido. Depois disso, a gente tem a chave seletora. Ela é muito importante porque é com ela que a gente vai selecionar qual a grandeza que a gente está medindo. E inclusive a unidade ali. Então a gente tem que pensar nisso, tem que arrumar aqui antes de medir. Então, eu vou medir tensão, eu vou lá, tensão contínua, arrumo no mais ou menos em qual vai ser a escala que eu vou estar utilizando, e aí sim eu meço. Porque senão vai ficar muito. Isso pode inclusive prejudicar o equipamento. E o terceiro ponto são os bornes de contato. Esses bornes, eles basicamente vão ser conectados por alguns cabos que vão sair daqui do multímetro e vão conectar lá no nosso dispositivo. Bom, é tipo isso, ó. Os bornes, eles são esses cabinhos aqui que a gente utiliza para poder conectar no circuito. Primeiramente, para a gente poder medir tensão, o que a gente tem que colocar em mente, não pode esquecer, porque para medir tensão a gente precisa colocar o nosso multímetro conectado com o nosso circuito de maneira paralela. Então tem que guardar isso. O multímetro, para poder fazer a medição de tensão, ele tem que ser conectado de maneira paralela com o que a gente está querendo medir. Por exemplo, aqui a gente está querendo medir a tensão da fonte, então o que, que a gente vai fazer? A gente coloca o nosso multímetro em paralelo com a fonte. Então, positivo aqui, no lado positivo da fonte, e o comum lá no negativo, entendeu? Observe que os pontos são os mesmos aqui, ó, para os dois. Então, eles estão realmente em paralelo. E no visor mostrando qual está sendo o valor medido. Agora, sobre a corrente, a gente precisa a gente precisa fazer essa medição de maneira em série. Então, para a gente conseguir colocar o nosso multímetro em série com o circuito, a gente precisa fazer uma desconexão. Entendeu? Porque aí o que, que acontece? A nossa corrente vai sair da fonte. Por exemplo, nesse caso, eu quero medir qual a corrente que está saindo da fonte. Então eu faço uma desconexão aqui para a corrente vir, passar por dentro do multímetro. Aí ela vai realizar uma medição de corrente, porque ela passou por dentro do multímetro. Então eu já vou ver no visor, eu conecto aqui e a corrente continua. É claro, se não tiver conectado aqui, se o circuito não tiver fechado, não vai aparecer nada lá. Mas é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que abrir uma desconexão para poder conectar o multímetro em série com o sistema. Bom, eu vou fazer um exemplinho bem rápido aqui agora. Só vou jogar aqui com aquele nosso sisteminha mesmo que a gente já tinha montado na última aula. Eu só peguei um multímetro aqui, ó. Vou até apagar para poder pegar com vocês, para não ficar meio estranho. E para vocês conseguirem achar depois se forem tentar. Então é só a gente vir aqui, digitar multímetro, multi já aparece, a gente pega e arrasta. E aqui, ó, a gente já vê que ele dá três opções. A gente consegue medir a amperagem, né, que é a corrente, a tensão e a resistência. Então, a primeira coisa que eu queria fazer com vocês é, lembra que a gente utilizou esse resistor? E ele era de 500 ohms, né? Vamos conferir para ver se ele realmente é de 500 ohms? Primeiro, seleciona a grandeza, no caso é resistência, e a gente conecta, para poder medir a resistência, é exatamente a mesma coisa que para medir a tensão. Então a gente tem que fazer uma conexão em paralelo. Como que a gente conecta em paralelo aqui? Assim, ó, positivo aqui
os pontos têm que estar em comum. Pronto. Aqui a gente conseguiu fazer uma ligação em paralelo com o resistor. Então agora, quando a gente ligar aqui, a gente vai ter uma medição aqui. Pronto. Que a gente está simulando. Então, realmente, esse resistor é de 500 ohms. Agora a gente entendeu que aquilo é de 500 ohms. E, por exemplo, eu quero medir qual a corrente que sai desse resistor, né? Porque, na verdade, vamos medir qual a corrente que está vindo da bateria. Vamos medir qual corrente está vindo da bateria. Vamos fazer o seguinte. A gente pega isso daqui. Vamos deletar isso aqui. E como que funciona, então? Vamos seguir o caminho da corrente. A corrente sai da nossa bateria, passa por dentro do nosso multímetro. Primeiro, ó, importante, amperagem aqui. Corrente. Amperagem não é muito legal de se falar. É melhor que se diga corrente. É que nem a gente não é legal falar voltagem. A gente diz tensão. Então a corrente ela vai vir da bateria, vai passar por dentro do multímetro e ela vai sair para algum lugar. Por exemplo, pro terra. Só para a gente conseguir ver quanto que tá saindo daqui. A gente liga, são 6 amperes. Então essa bateria é uma bateria de 9 volts e de 6 amperes. Agora que a gente já sabe que está saindo 6 amperes aqui, a gente pode voltar a nossa bateria para cá. E vamos tentar ver qual que é a corrente que sai do nosso resistor, né? Porque o nosso resistor ele causa uma queda de corrente. Primeira coisa, desconectou. Ele estava aqui, ó, conectado com o resto do circuito. Vamos desconectar ele. Pronto, agora ele está solto. Tanto é que se eu clicar em simular aqui e fizer isso, ó, não liga nada, tá todo mundo desconectado. Daqui, ó, a corrente está vindo e parando aqui. Não tem para onde ir. Então, tá desconectado. O que a gente vai fazer? Vamos fazer a corrente chegar no... Opa! A corrente, ela tem que pelo menos chegar no resistor. E depois que ela passar do resistor, a gente quer ver quanto que ela tá medindo. Então, o que a gente vai fazer? Depois de passar no resistor, a gente conecta o nosso multímetro aqui em série. Então, a corrente veio, seguiu daqui, passou pelo botão, eu pressionei, né? Ele deu curto. Daí ele passa pelo resistor, vai para o multímetro, a gente mede e ela volta e continua o circuito. Então, basicamente isso. Isso tem que funcionar. Ó, se não tá aparecendo nada porque a corrente está parando aqui, né? A gente não apertou o botão. Apertando o botão a gente consegue ver, ó, ele faz a ligação, ó. Pode ver que não existe ligação aqui entre o resistor e esse outro jumper. A ligação está sendo feita com o nosso multímetro, porque ele realmente está em série. Pode até ver que quando a gente clica aqui, a corrente passa lá e inclusive liga o LED. Então a corrente que a gente tem aqui é de 13,9 miliamperes. Olha como a gente fez uma redução muito grande de corrente utilizando esse resistor. Não só o resistor, né? Também tem uma queda de tensão associada aos jumpers e ao botão, por exemplo, porque eles também têm uma resistência, né? Bom, legal. Agora vamos voltar isso aqui. Ficar mais bonitinho. Pronto. Agora vamos medir a tensão. Vamos ver qual a tensão em cima desse resistor. Então, lembrar, vamos medir tensão. Tensão tem que ser uma conexão em paralelo. Então os pontos tem que ser em comum. Pode ver, ó. Tá todo mundo aqui na mesma coluna. Em todo mundo eu digo o resistor e o negativo do nosso multímetro. E aqui o resistor e o positivo do nosso multímetro. Nunca esquecer de mudar isso aqui para volts, tensão. E a gente liga. Logo de cara não vai acontecer nada, por quê? Porque a gente não fechou aqui a chave. Pronto. Ó, a tensão que chega no resistor é de 6. A queda em cima desse resistor é de 6,96. É uma queda alta. Interessante, né? A gente pode até inclusive ver qual que é
queda. Vamos ver se é realmente 9 volts essa bateria. A gente vem, ó, positivo no positivo. Nove volts. Realmente é 9 volts. Então, o básico de multímetro é isso. Na prática, vocês pegam mais a manha e tem umas coisas um pouco mais delicadas quando a gente está mexendo com o multímetro digital, que é aquele que eu estava mostrando, né, o amarelinho, porque a gente precisa ficar arrumando a escala e aqui na simulação não tem muito isso. Mas eu acho que deu para ter uma noção aqui interessante. Sobre a parte de eletricidade, pessoal, vai ser isso. Agora vocês vão seguir para uma próxima sessão, que vocês vão começar a ver um pouco sobre a linguagem de programação C. Até mais, foi um prazer.